Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, como é bom encontrar com você nesse momento, nessa tarde gostosa e fazer parte dessa sua ambiência, de poder estar dentro da salinha da sua casa. Obrigado por nos receber com tanto carinho sempre, com tanta vontade e, lógico, muita curiosidade. Curiosidade porque a gente fica na expectativa de saber sobre que tema será o programa. E a gente sempre traz todos os programas com o cunho psicológico, que é a psicologia espiritual de Joana de Ângeles. Então, a gente vem abordando várias situações, várias ocorrências da vida, do cotidiano. E hoje vamos falar de um assunto, um tema muito especial, sobre qual é o impacto da gestação na vida de uma mulher. O que acontece com ela? Muda alguma coisa, não muda? A pessoa fica apática, não fica? Quais as coisas que acontecem? A gente sabe que existem muitos comentários, muitas coisas, e muita gente diz que é pura frescura. Será que é? Para falarmos sobre isso, a nossa convidada de hoje é Ângela Almeida. Ela é psicóloga, fala sobre família, especializada em gestação e vem bater um papo gostoso. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada, Iraci. Sempre um prazer estar aqui com você. Vamos entrar em plenitude juntas. Vamos falar sobre gestação. Como é complicado esse período na vida da mulher, né? Para umas é um momento assim extremamente esperado. Ai, meu sonho é ser mãe, não sei o quê. Para outras é aterrorizante, apavorante. É um susto. Né? Muito estranho. O que significa a gestação na vida da mulher, afinal de contas? Pois é, assim, independente da situação, se o bebê vem esperado ou não, né? Vem desejado por muitos anos, ou vem através de um erro de percurso, um acidente de percurso, que a gente chama, né? É um impacto muito grande na vida da mulher, porque muda muita coisa, principalmente no lado emocional, psíquico, enfim. Ainda é muito banalizado, né, na nossa sociedade, até então, esse estado da mulher, esse momento da mulher. Mas é de uma complexidade enorme, né? Quando a gente começa a atender crianças muito pequenas e acompanha as mães, principalmente, né, a gente tem relatos e relatos de como foi a gestação, momentos emocionais complicados, apesar de serem bebês esperados e tudo mais. A gente sabe que nesse período entre bebê e mãe há uma fusão em vários aspectos, né? E em casa espírita e na doutrina espírita a gente sabe que é um ser que está reencarnando, né? Que tem compromissos, que tem ligações ali com aquela família, especialmente com aquela mãe, né? E os compromissos ali assumidos entre um e outro. Então, assim, não é pouca coisa, é muita coisa que está acontecendo ali. E a gente olha só aquela linda barriguinha, hoje em dia está na moda, né? Aparecer a barriga, botar de fora e tal. E banalizar, assim, não, a mulher tem mais é que lidar com isso muito bem, obrigada, depois ter o seu bebê, segurar toda a barra ali que é o puerpério também, né? Esse momento muito complicado. E muito sem apoio emocional, sem apoio psicológico, né? Então as mulheres vão tocando e achando que tem que ser super mulheres, né? E há muito sofrimento envolvido. Quando você chega mais perto, né, e vai ver quem é aquela mulher que está passando por aquele processo, você vai ver que tem ali questões profundas, né, psicológicas ali acontecendo, né? Sentimentos antagônicos em relação à vinda daquela criança, mesmo que esperada, né? Às vezes uma certa indiferença, uma não participação da família naquele processo, que acaba abalando aquela mulher em alguns aspectos. Então, assim, independente assim, de família, a situação, só o fato de estar grávida, sim, ela passa a ficar mais fragilizada, mais sensível emocionalmente. Sim, muitas vezes a pessoa nem sabe ainda que está grávida, sim, mas
ela está com uma sensibilidade alterada, é isso? Sim, com certeza. E na gestação, fisiologicamente falando, estrogênio e progesterona aumentam absurdamente. Então, Sim. só isso já traz uma enorme diferença. A mulher vai olhando, mesmo não sabendo que está grávida, ela olha seu corpo e vê diferenças, né? Porque esses hormônios já estão se elevando. E tem toda uma sensibilidade, porque tem uma ligação ali profunda já com aquele ser que está chegando, né? Com certeza. Então, mesmo sem saber, às vezes sem ter o resultado de um exame, né? A gente já está com uma intuição, né? Com uma sensação de que tem alguma coisa acontecendo, né? Uhum. E há essa ligação, né? Desses dois seres, né? Daquele ser reencarnante com aquela mulher, né? Então, a gente fica realmente muito sensível, né? E esperando muito apoio, né? A mulher quer muito apoio nessa época. E eu acho que a sociedade é um pouco dura assim, com as mulheres em termos de esperar super mulheres, porque as gerações anteriores vieram com essa colocação. Você tem que aguentar isso, né? Seja o tranco que for, você vai ter que segurar. Uhum. Né? Há muito medo, né? Muita coisa, muita intercorrência pode acontecer durante uma gestação também. Como é a relação de mãe e bebê nesse período? Como é que a coisa flui? A gente chama de fusão, né? Que, assim, há uma brincadeira, até uma chargezinha, que a mãe está lá, bate com o dedo no martelo tentando botar um prego e quem sente a dor é o bebê, né? Então, é uma charge interessante. Porque a fusão é tão intensa, né, das emoções ali entre os dois, que durante a gestação a gente pode dizer tranquilamente que o bebê sente tudo que a mãe está sentindo e vice-versa. É verdade. E vice-versa. E o bebê tem contato, sim, depois de algumas semanas de gestação, né, principalmente, desenvolve-se ali o aparelho auditivo, o coração já está mais firme, tudo, ele já sente a presença do pai, já reconhece a voz do pai, os batimentos cardíacos da mãe constantemente, né, a voz da mãe. Se você bota música para aquele bebê, ele já tem essa sensibilidade, né, de assimilar aquilo. Então, assim, não é simplesmente um corpo que está sendo formado, né? É um ser completo que está sendo formado ali. E já tem a sensação tanto de receptivo, de aproximação, Isso. quanto de rejeição. Sim. Só na proximidade das pessoas com aquele ventre, é isso? Sim. E o bebê, e a gente sabe que aquele espírito, ele é capaz de perceber se aquela mãe não o quer, né? Se ela está rejeitando efetivamente. E tem espíritos que desistem de estarem tentando reencarnar pela profunda rejeição daquela mulher em relação àquela nova gestação, entende? Então, assim, é complicado, né? Porque é uma relação assim, são dois seres unidos numa só emoção, num só sentimento, né? Uhum. E o bebê sente tudo e a mãe sente também as vibrações daquele ser que está ali, né? Com certeza, que então, pode muitas vezes rejeitá-la também, pode não como querer, ela também exatamente. rejeitá-la. Sim, né? Sim. O que se entende por institucionalização do parto na sociedade ocidental? Pois é, assim. A gente tem aí, pelo menos na geração dos meus avós, minha avó teve parto em casa, com parteira, aquela coisa. Era comum isso acontecer, principalmente no interior, né? Uhum. E uma bela hora houve aí nos avanços da medicina, né, uma entrada dos médicos nesse setor. Até porque havia realmente muita morte de criança, muito problema, muita intercorrência na hora do parto. Então, a entrada dos médicos foi muito importante para poder salvar vidas. O problema é que eles entraram e foram desenvolvendo um grande poder em relação àquele momento, né? Então, eles se tornaram, vamos chamar assim, entre aspas, donos daquela gestação e donos daquele parto. E as mulheres se intimidaram um pouco, elas perderam aquela força, né, de que o parto é meu, é o meu bebê, né, eu tenho a potência de estar trazendo esse ser ao mundo. E se entregaram muito a esse poder médico, aos hospitais, ao poder dos hospitais, né, que podem me salvar o bebê. Então, houve, vamos dizer, se criou uma verdadeira instituição dos partos, entendeu? E as mulheres se perderam um pouco nesse caminho, elas se entregaram completamente ao poder do médico. Então, assim, a mulher quase que não determina mais, mesmo que haja uma escolha, eu quero ter um parto natural, há médicos que a gente chama, inclusive, de cesaristas, né, que acabam induzindo ali, dão um jeitinho, né,
de colocar na cabeça daquela mulher de que é mais seguro uma cesariana, né? Sim, eu passei por isso. Pois é. Eu passei por isso no parto do meu segundo filho, parto da minha primeira filha, foi cesariana, meus 3 partos, e porque ele não teve paciência de esperar. Tanto que, quando ele me examinou, ele falou assim, tem que ir já para o centro cirúrgico fazer a cesariana, porque eu já estou sentindo o cabelo dela aqui. Ou seja, ela estava nascendo, me poupe, né? Mas marinheira de primeira viagem não sabia, né? Então, foi assim, porque ele ia receber pelo parto, ia receber muito mais do que um parto normal. Sim. O meu segundo filho, não, ele nasceu tudo de cesariana e, no caso, eu tive ruptura, né? Ou salva a mãe ou o filho. A bolsa já tinha rompido, enfim, foi uma situação. E o meu terceiro parto, eu tive natimorto. Então, você vê, foram 3 partos e completamente diferente as emoções durante a gestação, durante o parto. Você programa tudo uma coisa, mas não significa que vai ocorrer daquele jeito, né? Não, e é isso que você estava falando, né? Também. Desse controle do médico. Não, o médico falou que tem que ser assim. Exatamente. E eles querem, vamos dizer, essa coisa da asepsia também na hora do parto, né? É claro que tem que ter controle de algumas coisas, senão você pode pegar uma infecção, enfim, tem questões realmente de saúde ali envolvidas, né? Mas há muitas mulheres tendo seus bebês em casa de novo, né? Quer dizer, está meio que se voltando a isso, né? A essa coisa mais natural, mais humanizada, da mulher está mais calma, tem que ter um ambiente com menos luz, mais quentinho, mais acolhedor, né? Com a mulher, com a sua família ali ao lado, enfim. Tem um movimento grande já no mundo de ir mudando um pouco a rota disso aí. Querendo voltar. Um parto humanizado, dentro do possível. É claro que você vai sendo monitorada durante a gestação. E começam a se observar determinados problemas, você não vai arriscar um parto natural, porque pode realmente ocorrer ali um problema maior, né? Ou para a mãe ou para o bebê. Sim. Mas tem toda uma tendência agora de se voltar, não a um passado, assim. Claro que a gente vai usar os recursos da medicina, né? Avançou e a gente agradece por isso. Mas, assim, não mais essa exposição da mulher a estar no centro cirúrgico, porque, na verdade, é quase que tirar um apendicite, entendeu? Quase que fazer uma cirurgia de apendicite, porque você vai ali, fica exposta a um centro cirúrgico cheio de soros, disso, de aquilo, de medicação, anestesiada. Tem mulheres que eles, inclusive, botam para dormir, então ela está totalmente desligada do evento, da chegada do seu filho, né? Isso acontece muitas vezes, né? Sem necessidade. E é uma desconexão completa. Pega-se o bebê, afasta-se da mãe, vai para o berçário, né? A mãe vai ver o bebê eventualmente ali para tentar uma mamada. Então, esse primeiro vínculo, né, que a gente chama das primeiras horas ali, né, de contar, a primeira hora, então, é fundamental de vínculo entre mãe e bebê, né, porque eles estão ali em fusão ainda, né, estão fundidos ali em vários aspectos. Há um rompimento, entendeu? Há um corte muito brusco, né? O parto em si já é como um vulcão ali que está acontecendo. A mulher já está rompendo ali a ligação de 2 corpos, e para ela e para o bebê já é um momento difícil, né? É um momento muito delicado. Muito delicado. E cada parto é um parto, é isso que você está dizendo. Não tem essa coisa de, olha, eu não sou marinheira de primeira viagem. Cada parto é marinheira de primeira viagem. Porque você não sabe ali como é que você vai se sentir, como é que está a tua idade, as coisas que você já viveu, uma série de experiências, né? Então, é uma certa forçação de barra assim, dos médicos, até porque, vamos combinar, né? Eu tenho uma agenda aqui, sou médica, né? E tenho, 10 partos para fazer nesse mês. Você esperar um parto natural, tem que ter paciência, porque o bebê vai nascer na hora que ele quiser, lá quando tiver tudo prontinho e ok. E a cesariana, eles marcam na agenda. É já tudo tal, agendado. Não sei lá que horas. É muito confortável para o médico. Porque, de repente, eu posso estar dormindo, eu posso estar numa festa, eu posso estar não sei o quê,
e a minha paciente me liga e fala assim, olha, Tem chegou a alguma hora, coisa estou indo para o estranha. hospital. Né? Exatamente, às 3 da Então, manhã, etc. é. Né? O médico tem que se levantar e fazer lá o parto. E hoje em dia se faz, então, uma programação. Virou quase que praticamente uma empresa de parto, né? Exatamente, exatamente. O abuso de anestésicos, né? Tudo é com sedação, 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 e não se prepara a mulher psicologicamente para parir naturalmente. Tem muitas mulheres que têm a condição total de parir, com pouca dor, inclusive, né? Essa associação de que a mulher berra, de dor, isso tem muito mais a ver com o lado psicológico, né? De toda a história, vamos dizer, maternal ali das gerações anteriores que ela recebeu, do que propriamente com o momento dela ali. Ela pode parir com pouca dor ou com mínimo Cada de uma dor. é cada uma, Exatamente. Né? Mas a gente vem com as histórias pregressas das nossas avós, das nossas mães, né? A nossa própria gestação está no nosso inconsciente, né? O que aconteceu conosco Como enquanto é que estávamos no foi, ventre né? da nossa mãe, como é que foi o nosso parto. Na hora em que eu estou ali trazendo uma criança para o mundo, tudo isso vem. Está no inconsciente, mas você sabe que pulula, né? As coisas vêm, né? E se apresentam, né? Ali Com naquele certeza, momento, né? rapidinho. Aqueles conteúdos vêm. Então, aí, às vezes, a mulher entra em pânico, entendeu? Não permite a dilatação total, né? Se contrai, tem muito medo, aí atrapalha um monte de coisa. Né? E por que é que ainda nos submetemos ao poder dos médicos na hora do parto? Eu acho que esse grande medo da mulher de sentir dor, de ver um bebê seu morrer ali ou ter alguma questão mais séria na hora do parto natural, né? Que coisas realmente podem acontecer ali naquela hora. Sim. Né? Eu acho que tem uma questão assim de conveniência da mulher também de ter sua hora marcada, de também não ser incomodada pelo seu bebê de madrugada porque ele quer nascer, tá entendendo? Então eu marco também conforme a minha conveniência. Então assim, é uma rua de mão dupla, né? Por parte do médico e por parte da mulher. Acho que as mulheres ficaram com muito medo de parir nos últimos anos, muito medo. E os médicos incentivam a questão da cesariana. Assim, mas é possível se fazer um parto humanizado, é possível se trazer uma criança ao mundo com respeito para ambos, para a mulher e para a criança que está chegando. É possível. Qual a importância numa situação de a mãe, né, ser uma parturiente numa situação abusiva, que seria desnecessário fazer uma cesárea e enfim, marcar, induzir tal, e uma parturiente em estado normal? Qual a importância disso nesse momento para... Sim, há muitas situações abusivas dentro de hospitais, né? De desrespeito à mulher naquele momento, principalmente nas redes públicas, em que a mulher não pode expressar a sua dor nem com um grito, porque não pode incomodar os outros quatro, não pode incomodar os médicos, né? As enfermeiras, às vezes, muito impacientes. Né? Eu sei de casos, por exemplo, que eu acabei fazendo curso de doula, especialização em doula, que depois eu posso falar um pouquinho, né? Depois Assistente de parto, não é bem uma parteira, ela é uma assistente de parto. Sim. E acompanha o final da gestação ali e o parto, tudo, né? Então, a gente vê, por exemplo, médicos cortando o períneo de uma mulher para facilitar a saída de um bebê, aí, nesse momento, precisa de uma analgesia, entende? E cortam ali sem nada, a mulher sentindo todas as dores daquele corte, por exemplo. Né? Então, médicos impacientes, enfermeiras impacientes, retiram o bebê de qualquer maneira. Muitas vezes o bebê está dando um certo problema, vai no fórceps mesmo. Então, às vezes, desnecessariamente. Então, a gente chama isso de abuso, assim, uma falta de cuidado, de carinho, de atenção com aquele bebê e com aquela mulher que está ali, né? E a mulher fica muito exposta aos comandos ali que estão sendo dados. Minha filha, assim, né? Ela não jeito tem, bruto. Ela não tem, na verdade, ação nenhuma, controle nenhum, enfim. Ela não... Ela fica entregue ao poder reinante ali, de enfermeiros, entendeu? Como se eles soubessem mais do que ela. E a mulher tem que se empoderar mais um pouquinho. Essa posição, eu tive meus filhos na posição de parto dentro de hospital, né? Então, é você deitada, sem poder nenhum, com
soro de um lado, aquela posição linda que a gente fica na hora de parir, né? Que já é terrível. Entregue ali, né? Numa maca, né? E a gente sabe que, inclusive, a posição vertical, a mulher de pé, você vê como é que as índias, né? Geralmente o indígena Na própria Mansão do Caminho tem o parto humanizado. Eu conversei com as enfermeiras lá. Na época eu estava finalizando a minha especialização em doula. E ela falou, o mais importante aqui é o amor que a gente pode transmitir a essas mulheres, é o cuidado. E essa questão do parto, você facilita a natureza estando na posição vertical. Você pode agachar, né? Hoje tem instrumentos em que você agacha num determinado lugar e o bebê fica com um espaçozinho para nascer. Então, isso no mundo já está mudando realmente, sabe? O itinerário. Não é abolir, não é dispensar a medicina, o médico, nada disso. Mas a gente pode buscar recursos que a gente chama de parto humanizado, de respeito ali naquele momento e dar poder àquela mulher. Né? Seria mais assim, não o parto ser de poder e controle absoluto da medicina, mas a medicina ser um apoio para a parturiente. Exatamente. Né? O que deveria ser, nós estamos aqui para você. Né? Então, vamos acompanhar, vamos ver o que você precisa, o que vai ser possível. Porque, assim, por exemplo, a minha ginecologista, a minha obstetra, ela me deu uma confiança na hora que ela me disse, Ângela, a gente vai tentar parto natural. Mas você, se eu entender que você não vai conseguir parir naturalmente, eu vou fazer uma cesariana. Você confia em mim? E eu confiei inteiramente nela, e meu parto foi até um parto que, pela época e pelas condições, foi um parto bom, sabe? Do meu primeiro filho. Já o parto da minha filha, né, já foi complicado, porque ele decidiu fazer uma cesariana. E eu já estava com muita dilatação, eu podia ter tido um parto natural. E ele me disse que ela estava enrolada com cordão. Hoje a gente já sabe que tem manobras que você desenrola o bebê do cordão, do pescoço, etc., da perninha, né? Dá para fazer manobra. Eu tive filho há muitos anos atrás, né? Já estou assim mais velhinha, então meus filhos já estão... Foi um outro tempo. Mas eu acho que essa observação assim, desse cuidado, de empoderar a mulher nesse momento é fundamental. Né? É um respeito ali naquele momento. Né? E tem muitas coisas sutis, muitas coisas delicadas acontecendo ali que a gente tem que ter um carinho e tem que vir realmente com o maior amor possível. Como lá na Mansão do Caminho, eu conversei com as enfermeiras. Certeza. Muito legal. As depressões pós-parto, ela existe mesmo? Ou são fricotes, coisas da cabeça da mãe? As pessoas acham às vezes que sim, né? Bom, o puerpério, ele já é complicado, né? Nasceu o bebê, aqueles hormônios todos, estrogênio e progesterona, que estavam em alta, eles despencam efetivamente, né? Então, aquilo já dá um descontrole na mulher imenso. Irritabilidade, perda de sono, cansaço, pela própria mudança hormonal. Ela estava com uma barriga linda, sendo adorada pelo mundo. E, de repente, ela tem um bebê no colo dela e o mundo dizendo, agora você se vira aí. Agora o mundo adorando aquele bebê ignorando. E você tem que ser o leite para aquele bebê, que você deixa de ser um indivíduo, né? A mulher perde a identidade dela em muitos momentos, porque o corpo mudou completamente, que é eu, né? Chega no espelho, é um outro ser que está ali, né? Meu corpo está totalmente diferente, eu virei agora um peito aqui que amamenta, né? O sangue ainda não terminou de sair, ainda tem todo aquele processo, né? De limpeza. De limpeza, enfim. Então, a mulher tem uma crise grande mesmo nesse momento. E é um cansaço físico, porque o bebê demanda pra caramba. E dependendo do parto que ela teve, ela pode estar exausta realmente, emocionalmente, em vários aspectos. Então, assim, a depressão, eles chamam até de baby blue, é esperado até que haja. O problema é que quando aquilo começa a passar de 20 dias, etc., 40, aí a gente começa a se preocupar. Porque podem ter questões naquele indivíduo, né, que se tornou mãe, naquela mulher, que esteja levando ela realmente a deprimir. A gente deprime normalmente. Um parto pode ser um gatilho para eu entrar numa depressão que já vinha, de repente, me acompanhando de forma insidiosa, entende? E aquele gatilho ali me levar a realmente entrar num estado de depressão. Pode acontecer. Não é frescura, não. A gente tem que respeitar, tratar com carinho e, às vezes, é necessário medicação, sim,
né? E uma psicoterapiazinha rápida ali para poder dar um suporte para aquela mulher aguentar E aí tudo ela aquilo. consegue Dar a volta por cima. dar a volta sim. por cima, recuperar mais rapidamente, em função também dos hormônios que vão estar mais equilibrados. Sim, porque aí depois os hormônios vão voltando, né, a se estabilizar, né? Mas na Sim. hora do parto é uma coisa abrupta mesmo, hormonal. E é todo um susto, né? Porque eu agora tenho que ver ali a sobrevivência de um ser, né, que está sob minha responsabilidade. Ainda vivemos num patriarcado, né, em que o homem sai um pouco ali do cenário, a mulher se vira acordando de madrugada, isso é comum, são poucos os homens que acompanham esse lado, né? Trocar fralda de madrugada, dar um apoio na amamentação, são poucos, né? Então a mulher fica sem uma rede de apoio, que a gente chama assim, a mulher precisa de rede de apoio familiar, o grupo terapêutico, alguma coisa a mulher precisa para poder passar por isso da forma mais delicada, mais tranquila, mais saudável possível, né? Perfeito, perfeito. Nós estamos aqui falando sobre o impacto gestacional, né, na vida da mulher. Como é que acontece isso? E para esse bate-papo, estamos com Ângela Almeida. E nós vamos para um intervalinho rápido, um chazinho gostoso e voltamos já já. Nos aguarde. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e entrando em plenitude hoje com a psicóloga Ângela, num bate-papo muito mega especial para nós mulheres, lógico, e também para os homens, porque através dessa conversa a gente pode levar muito esclarecimento dos homens a terem a consciência, né, do tamanho do apoio, né, a responsabilidade deles em nos apoiar nesse momento do nascimento do nosso filho. Então, fique ligado. Ângela, nós estávamos falando no primeiro bloco, né, sobre a depressão pós-parto. Tem a lombalgia pós-parto também. Sim. Então, a lombalgia pós-parto é uma dor que a parturiente sente nas costas, uma dor terrível, né, nas costas, depois que nasce o bebê e que aquilo dura muitas horas. Essa lombalgia pós-parto, ela pode também desencadear uma depressão, um quadro depressivo nessa situação? A lombalgia vai trazer um desconforto a mais para aquele corpo que já está sensibilizado pelo parto, porque a gente sabe que mesmo uma cesariana nos deixa com muita dor, com muito incômodo, né? O parto normal, dependendo de como foi, se foi um parto, né, de longa duração, todo o corpo da mulher está dolorido, está cansado, né? Há um cansaço físico, né? Assim, induzir ou promover ou dar um gatilho de depressão, eu não acredito. Eu acho que ele acrescenta esse estado geral de mal-estar que a mulher pode vivenciar, entendeu? Devido a provavelmente uma tensão, porque Sim, querendo ou não é um momento que você está lá e fala assim, tá bom, pronto, nasceu, né? Não é assim, verdade, caiu do céu por verdade. descuido, a cegonha trouxe, quem dera se fosse, né? Sim, Mas é por aí. Mas muito pelo contrário, é um momento que acho que o corpo todo entra numa tensão, entra em trabalho, tensão, né? A própria contração uterina, né? A própria posição que a mulher fica, o peso do bebê, às vezes há muito líquido amniótico, são aquelas barrigas enormes que pesaram muito, pernas muito inchadas, tem uma série de coisas aí que podem trazer muito desconforto, né? E que não somem assim de uma hora para outra, né? Qual é o papel da doula numa gestação e num parto? E explica primeiro para a gente o que vem a ser a doula. Em alguns países da Europa, né, algumas mulheres foram entendendo que o parto estava descontrolado nesse sentido, né, de abusos médicos, etc.
Então, começaram a estudar metodologias de facilitação do parto, de ajuda à mulher naquele momento, né? Então, esse nome doula ele não é novo, é um termo antigo, né? Está muito ligado às parteiras, né? Mas, na verdade, a doula ela é muito mais do que isso. Então, ela acompanha aquele final de gestação, fazendo massagens, né? São massagens muito interessantes que são feitas no corpo da mulher, meditação, Olha, relaxamento, momentos de relaxamento, com músicas que a própria gestante escolhe, né? E a doula está ali acompanhando tudo isso. Tem várias coisas que podem ser feitas ali naquele corpo e naquele psiquismo ali feminino que a doula tem um instrumental para fazer. São N coisas, né? Existe até a famosa malinha da doula, né? Em que a gente leva óleos essenciais, por exemplo, né? Para a hora da meditação da gestante, enfim, procedimentos de massagem na barriga, aquelas bolas de pilates que são usadas, né, para exercício físico, aquele excelente para manobras de períneo ali, para relaxar a coluna, né, o próprio movimento, né, circular ali ajuda muito nessa questão lombar. Então, a mulher pode ir sendo preparada no finalzinho, né, da gestação, nos últimos, 2 meses, pelo menos, e depois do parto, pela doula, né? Existem cursos de formação em doula e até de especialização. Olha, Então, que interessante. e isso acabou, eu fui fazer porque eu acabei fazendo esses 2 cursos porque justamente atendendo crianças e conversando com mães, né? Nesse primeiro momento ali de vida da criança, eu já atendi crianças de 3 anos de idade, 4 anos, então está tudo muito fresco ali, né? Do como é que foi aquele parto, o que aconteceu, enfim. E aí eu comecei a me interessar por esse momento, né? Até porque a gente sabe que muitos problemas graves, né, podem acontecer para o bebê durante a gestação, né? Há muitos autores aí da linha de psicanálise e de psicologia que trabalham exatamente em cima disso, né? Então, tem o Winnicott, tem vários aí da linha inglesa, da escola inglesa de psicanálise, que vem falando que os traumas não acontecem do momento zero que você está fora do corpo da sua mãe, não. Ali não é o momento zero. Na verdade, as coisas estão acontecendo antes disso, né? Exato. Então, esse preparo que a doula dá, esse acompanhamento, ela acaba fazendo parte dessa rede de apoio. O nome é rede de apoio mesmo, né? E ela, vamos dizer, congrega, ela chama a família e chama este marido, ou enfim, esse cônjuge, né, à participação. Então, ela estimula, ela dá poder a ele também. Esteja presente ao lado da sua esposa, né, da sua companheira, em todos os momentos, né, vá aos exames durante a gestação. Muitas mulheres vão desacompanhadas no seu ultrassom, né, milhões de coisas. Então, assim, a doula também tem esse estímulo. Ela é meio que um ego auxiliar, entende? Uma ajudante ali, uma colaboradora, que traz amorosidade, que traz algumas questões até de conhecimento sobre o próprio corpo, né? Ela vai explicando coisas sobre o corpo. Olha, o seu bebê agora está assim, está assado, ele já sente isso, já sente aquilo, né? Você está passando por tais questões hormonais. Então, tudo isso ajuda a mulher a ir lidando de uma forma mais tranquila e mais consciente com tudo que está havendo. E ainda coloca o marido no cenário, né? Porque a doula começa a estimular, querido, venha, né? Porque você não está de fora, né? Você não basta ser pai, tem que participar. Tem que participar. Ela é co-criadora com a divindade, mas você também não deixa de ser co-criadora, então trata de entrar nessa história. Entra aí, faz parte, sente um pouquinho da dor, sente um pouquinho de tudo, como é. É verdade. Porque não é só alegria acender o charuto no final, né? Exatamente, exatamente. Tem aquelas tradições ainda, né? O homem fica do lado de fora e exatamente isso. Só vem ali a notícia, acende a luz rosinha, é menina, e aí ele fica sabendo, né? Azulzinha, menino, etc. E ele está envolvido com o resto da família, não com a própria companheira. Então, há uma dissociação completa ali, né, do casal, né? Um momento crucial da vida do filho. Isso, realmente, o pai geralmente está para fora da sala de parto. Tem muitos homens que não aguentam, começa a ver esse movimento, desmaia, né? Eles desmaiam e acabam dando mais trabalho ainda para o ginecologista. É verdade.
A minha obstetra, ela disse para o meu ex-marido, né, quando o primeiro filho nosso, ele disse que ficaria comigo. Até porque eu fiz esse pedido. Acho que as mulheres também têm que dizer, eu quero você comigo, né? Não pode dar uma de fortuna, né? Não precisa, pode ficar à vontade, lá com seus amiguinhos, com a família. Não, eu quero você comigo aqui nesse momento, né? Então eu falei, não, eu quero você aqui. Mas ele falou, eu não vou poder ver sangue, eu não vou poder ver... Então, aí a obstetra falou assim, então você fica olhando para o rosto dela. Não olha para mais nada. Fica olhando para o rostinho dela, faz carinha e fica aqui. Porque se você desmaiar, você vai ficar no chão, ninguém vai te recolher. Você vai ficar caído, a gente empurra, porque aqui a questão é para a Ângela, né? E para o bebê que está nascendo. Com certeza. Mas eu acho que vale o esforço. Mas ele sobreviveu, afinal de contas. Sobreviveu. Porque é um momento extremamente delicado, né? É verdade. Só quem passou que sabe como que é isso. É delicado, é importante essa participação do pai ali no momento do parto. Agora, a doula, ela também participa no momento do parto? Sim, ela tem que ter autorização do hospital, né? Tem que ter o nomezinho dela lá numa ficha de que ela acompanha aquela gestante em especial. Ela tem autorização de entrar na sala de parto, né? De estar ao lado ali daquela mulher. Ela não tem autorização, por exemplo, para chegar onde eles isolam, né? Porque se for então uma cesariana, todo o isolamento, né, do corpo da mulher para a cirurgia. Então, ela não tem autorização de ficar misturada ali com ficar com circulando, o staff. Não pode perturbar. Mas ela pode estar ao lado da mulher, né? Depois, na hora que vem o bebê, ela segura o bebê, ajuda a mulher a segurar, se o parto foi natural. Ela tem essa participação, né? E acaba ganhando muita intimidade com o casal, né? Então, fica uma relação muito bonita, assim, né? De muita amorosidade e tal. E depois que nasce, ela tem ainda uma função dentro desse contexto do nascimento da criança, ou pronto, agora o pacote é seu, foi embora? Não, ela pode participar, principalmente se houver demanda, né, do casal, venha, vamos, né, nos unir aqui, ela pode participar ainda por um período, sim, pode, sem dúvida. É importante que ela esteja lá. Tem mulheres muito sozinhas, né? A gente sempre pensa, a mulher vai ter a mãe ali do lado, vai ter a família. Tem muitas mulheres sós, realmente, né? Tem, com certeza. Então, esse apoio da doula vem meio que de um jeito maternal também, ocupando um pouco esse espaço da mãe, que às vezes não está presente por alguma razão, né? E é muito legal, é um trabalho fantástico e ajuda muito a mulher, muito mesmo. Incrível. Pessoal, vale a pena, entra no Google e olha ali o trabalho da doula. Geralmente eles resumem um pouco, mas é bacana de conhecer. É um trabalho muito bonito. Essas lá da Mansão do Caminho são doulas, no fim das contas, são enfermeiras com formação em doula, né? Olha só, que é todo esse cuidado especial, né? É bem especial mesmo, né? É muito legal. Qual a importância da amamentação para a mulher e para o bebê, lógico? Bom, para a mulher, a gente já sabe que para o corpo da mulher, cada vez que o bebê vai mamar, ele estimula a contração uterina e o útero vai voltando mais rapidamente para a posição, para o tamanho normal, né? Há na hora em que o bebê está mamando, o envolvimento ali, né, espiritual, físico, enfim, é total. O bebê é um ser fusional, então ele ainda está em fusão ali com a mãe. Então, para a mulher, é fundamental, porque aqueles vínculos mais profundos com seu filho são formados aí, né? Aí você vai fechando realmente esse vínculo completamente, né? Profundamente, né? E é interessante porque ali na amamentação a mulher aprende a ser mãe. A gente fala muito de arquétipo de mãe, etc., né? Sim. A gente é mãe na medida em que o bebê está ali conosco, que a gente está numa gestação, né? Por mais que haja um instinto por parte das mulheres, né? Em relação à maternidade, a gente é mãe na medida em que está gestante e pare uma criança, né? Ali eu começo a ser efetivamente mãe. Então, há um aprendizado dessa mulher na hora da amamentação, dando ali o leite para o seu filho. É uma troca importante porque ela se sente com esse poder de poder manter aquela criança viva, né? Que alguma coisa dela está sendo passada também para ele naquele momento, que o mantém vivo, em segurança, com saúde, etc.
E o leite materno é fundamental, principalmente aquele início de leite materno, Colostro. que ele tem muito, né? Ele tem um poder enorme ali no sistema imunológico do bebê, etc. É quase que uma vacina. As primeiras vacinas, naturalmente, são dadas pelo colostro, né? E pelos primeiros momentos ali de amamentação. E o vínculo se fecha completamente, né? Agora, Vinculados. a amamentação, ela tem um período que é fundamental e tem também um período que já não tem razão de ser. Como é que funciona isso? Assim, na verdade, os primeiros 6 meses de vida do bebê, né, precisam ali daquele leite, por uma série de coisas. É fundamental. É fundamental. Você pode esticar ali para 1 ano, tudo bem, ok. Fora disso... Mas não tem essa necessidade. Não tem mais necessidade. O bebê começa a 6 formar... meses só. Sim. O bebê começa a ter os dentinhos, né? Na natureza, quando um filhote começa a ter dentinho, a mãe expulsa ele naturalmente da teta, até porque machuca, né? E ele tem que desenvolver, eu fiz curso de psicomotricidade, muitas crianças eternamente com mamadeiras, com chupetas e mamando no peito da mãe, fica com uma hipotonia, inclusive os músculos aqui da mandíbula, que tem que fortalecer com alimento mais firme, mais sólido, não se forma, entende? Ficam adormecidos, amolecidos, né? Então, é importante que o bebê também, depois de uma faixa de idade, entre em alimentação diferenciada, né? Vá saboreando, vá tendo outros nutrientes, inclusive. Sim. Né? É muito importante. Então, ali é muito mais um vínculo da mãe, de não permitir que seu filho vá para o mundo, porque a gente sabe que depois desse desligamento, o que acontece com os nossos filhos? Eles vão indo gradativamente para o mundo e vão nos deixando. Vão aprendendo a ser independentes, exatamente. que é o que tem que acontecer. Exatamente. A gente cria para isso, né? A gente tem para isso. E às vezes é uma dificuldade da mãe em reter aquele bebezão lá que ela não quer largar de jeito nenhum. Então, às vezes, são crianças enormes de 5 anos penduradas no peito da mãe ali, você não entende, não tem mais nada ali, entende? Mas é a dificuldade dela com a separação daquele bebê. Então, ela acaba estimulando aquela criança também a ter esta dependência, né, em relação a ela e manter essa simbiose, às vezes, por um tempo indeterminado, o que é péssimo para ambos. Porque a criança, depois de 6 meses, ela vai desenvolvendo uma malandragem, digamos assim, né? O peito passa a virar chupeta. Exato. E uma forma também de controlar a mãe. E a mãe, por outro lado, é uma forma que ela tem de fazer com que aquela criança desenvolva uma dependência dela. Exatamente. Então, na verdade, isso daí passa a ser uma manobra que faz muito mal à educação da criança e também à mãe. Exato. Quando meus filhos completavam 6 meses, eu vinha do pediatra, a primeira coisa que eu fazia era mamadeira, acabou. Sim. Ele falava, vai desmamando devagar. Eu falava, claro, sem dúvida nenhuma. Foi a última mamada pelo período da manhã agora. E mamadeira. E não tive problema com isso com eles, não. Não, muito pelo contrário. Agora, a mãe que alimenta essa dependência até 1 ano, até 2 anos, a gente vê criança que fica enfiando a mão dentro da blusa da mãe, que acha que aquilo é chupeta. Eu tenho uma vontade tão amorosa de dar uma surra na mãe que você não imagina. É verdade. Quando eu vejo isso, eu não me aguento, eu mordo a língua para não falar. E na maioria das vezes eu falo, você não tem vergonha, não? Porque o que ela está fazendo é absurdo com a criança, né? Deixa seu filho crescer, né? Exatamente. Ele tem que ir para o mundo, né? Agora, psicologicamente, o que isso pode desenvolver? Uma dependência absurda daquela criança em relação à mãe, né? E é isso que você está dizendo. Há uma manipulação da criança de ter a mãe só para si, né? Então, você vê, inclusive, crianças que separam praticamente pai e mãe um do outro, né? Porque dormem na cama no meio do casal, né? Tem a demanda de o tempo inteiro estar ali porque quer o peito na boca. Há mulheres que,
postergam isso por várias razões. E você tem que orientar, alguém tem que orientar, né? Se não vai ser um psicólogo, alguém vamos dizer, algum profissional, que a família tenha um olhar atento em relação a isso, né? Isso não é bonitinho, não é uma coisa engraçadinha. Nem um pouco. É Feio, e o casal tem passa a ser vulgar. E o casal tem que voltar a se entender, inclusive sexualmente ali, tem que ter o seu momento no seu quarto, quietinha, a criança vai tendo que se distanciar, ter o quarto dela. A criança, é por isso que existe o berço, que é para a criança Exatamente. dormir no berço, Exato. não na cama junto com os pais. O lugar de Exatamente. criança é no berço, não é dormindo junto com os pais. Você pode ter no primeiro momento o berço do bebê no seu quarto para facilitar algumas coisas, mas no primeiro momento Para mesmo. facilitar, primeiro momento é para facilitar você só Exatamente. pegar, dar, amamentar e botar de volta no berço. Exatamente. Mas é bom que ele tenha o quartinho dele, você pode botar a babá eletrônica, que facilita ali algum ruído, né? Algum barulho que ele faça para te chamar a atenção. Mas o quanto antes ele ter o canto dele, a cama dele, ele saber respeitar ali o momento de pai e mãe juntos, entende? Com certeza. E eu já vi as maiores loucuras, assim, né? Crianças já grandes com um berço ainda dentro da cama do quarto dos pais, ao lado, né, da cama dos pais. Então, aquele casal já se desvinculou também. Não Com tem certeza. mais união de homem com mulher, não há mais nada. Se tornaram pais, né, de uma criança que domina a casa inteira, eles viram os reis da casa, né? Isso é comum de se ver, né? A criança passa a dominar a família completamente, mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, fica muito dependente ali daquela mãe, né? Daquela figura sempre ali, eternamente a chupeta, né? O ego ali que auxilia, que dá suporte e tudo, né? A criança tem que se tornar independente o mais rápido possível, né? Dentro das limitações, né? Do desenvolvimento natural da criança, mas o sentido é de independência, né? Ter uma dependência relativa, né? E depois uma independência. Esse é o caminho que tem que seguir, né? No caso de ter essa dependência, é um complicativo para a adolescência e depois para a própria situação da criança de ser adulta e ter a sua independência num relacionamento, num casamento? Exato. A gente vê, principalmente da parte do sexo masculino, né, essa dependência muito grande de suas mães, a ponto de quase que escolherem como companheiras uma mulher que se assemelhe muito àquela mãe, né, em vários aspectos. E ficam ligados à figura feminina ali, aquela figura de mãe, às vezes para uma vida inteira. Mesmo num casamento, mesmo numa união com uma mulher, né? Enfim, ele se mantém ainda como os grandes bebezões de suas mães, né? Então, para um casamento também é complicado, porque a nova companheira vai ter que dividir ali com aquela mãe, né? Aquele amor daquele filho, né? E aquela união. E muitos homens declaram, né? Não, eu prefiro minha mãe, a minha ligação é com a minha mãe, né? Você é apenas uma mulher. Eu tenho uma ligação com a minha mãe. Maravilhosa, né? Eu já falo, cata o pacote e leva de volta. Exatamente. Pode ficar com ele. Né? Leva com o filho assim. São dependências horríveis que se formam, horríveis realmente. E aí uma vida inteira. Passa a não ter uma base e a estrutura familiar passa a ficar comprometida, porque cada um deixa de assumir a sua posição dentro do lar, né? Sim, pai de pai, filho, filho, mãe, mãe, enfim. Exatamente. Essa relação é extremamente importante para a formação da família, não é isso? Sim. E ficam pessoas muito inseguras, né? Mesmo a mulher que ficou com esse tipo de ligação com a sua mãe, né? Acaba ficando com uma estrutura psicológica muito insegura, né? Muito frágil, né? E não consegue se desvencilhar ali daquilo, né? E passa a depender daquela figura de mãe ali por uma vida inteira, né? Então, é para ambos, para homem e para mulher. No caso do homem, complica um pouco, né? Dos meninos, né? Porque eles acabam buscando uma companheira extremamente semelhante àquela mãe. E a sogra compete com a nora, ainda tem isso, né? Quer dizer, porque a preferência é dela, né? Então a outra está ali em segundo plano
e fica uma competição horrorosa, né? E aquele homem ali de 40, 50 anos vivendo como um bebezão da mamãe, né? Deus Isso é me pior com o homem, entendeu? Com a mulher é menos ruim. É ruim, mas é menos ruim. Os homens com ligação assim, simbiótica com as mães, olha, é uma doideira, muito difícil de aguentar. A mulher que casa com um homem assim vai enfrentar um grande desafio. Ela tem que se conscientizar que ela está se casando com um homem para fazer parte do núcleo de mãe dele, né? Sim. Ela vai ser uma agregada sempre. É. A relação ali é de mãe com filho, né? Ela vou te dar uma chance de você participar de vez em quando. Aí fica eternamente agregada aquele núcleo, né? Mas sempre mais desprezado, assim, né? É difícil. E quando há uma relação desse tipo, do pai com a mãe, e no caso ali o casal tem um filho, já vem comprometida a relação da educação com esse filho. Sim, porque aquela sogra, vamos chamar assim, né? A sogra é aquela mãe desse homem que já o criou com tanta dependência dela, ela fica com muitos poderes, até em relação à criação daquele novo ser ali, do filhinho ali do casal, né? Então, geralmente, eles delegam à sogra, à mãe, né? A avó daquela criança, poderes assim quase que absolutos na criação, né? Daquele serzinho lá. Né? Então, dão opinião, falam o que é certo e o que é errado. Ele é meu neto, eu falo o que eu quiser, entendeu? Na minha casa eu faço o que eu quiser, vai ser criado da maneira que eu quiser. Isso aí não é incomum, não é? Ainda bem que eu não tive esse problema, porque senão eu tinha botado para correr. Porque existe, viu? Assim, tem muito caso complicado aí dessas ligações simbióticas, né? De seus filhos com suas mães. E isso dá uma complicação aí para a vida inteira. É uma zebra muito grande. Muito grande. Isso aí. Mas chegamos ao final de mais um programa e estamos aqui, assim, de queixo caído com coisas que nós devemos estar identificando nos nossos relacionamentos, nos nossos lares, não é isso? Então, vamos ficar esperto. Ângela, obrigada pela sua presença no nosso programa. Obrigada. E para que você tenha uma semana de muita alegria, de muita paz, de muita luz e, acima de tudo, muita reflexão, nós deixamos aqui beijinho cor-de-rosa para você. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.